Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a cada participante desse webinar. É com grande satisfação que damos início ao nosso primeiro webinário organizado pelo Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, juntamente com o grupo do GTRIM da 24ª Região, junto com instituições sindicais, Tribunal do Trabalho, a Sereste, que debate sobre a saúde e segurança dos trabalhadores. Hoje nós temos um tema muito relevante e de grande urgência à população aqui no Brasil. Especificamente, Mato Grosso do Sul, por ser um dos maiores produtores de grãos na nossa agropecuária. Agradeço a presença de cada um de vocês que aceitaram o convite para participar desse encontro, onde reúne profissionais, pesquisadores, representantes da sociedade civil organizada e demais interessados via a rádio web Tribuna do Pantanal, que alcança várias cidades do interior do Mato Grosso do Sul e de países vizinhos do Mercosul. Inclusive, acabei de receber aqui que, inclusive, Dubai tem acesso a essa rádio web Tribuna do Pantanal. Então, nossas ondas, as nossas informações estão indo além da América do Sul e indo para a Ásia. Nós, representantes da sociedade civil organizada e mais interessados, vamos debater hoje sobre uma questão que impacta diretamente a saúde pública, o meio ambiente e a segurança alimentar. No contexto do tema, o Brasil, como um dos maiores produtores agrícolas do mundo, possui também um dos maiores índices de consumo de agrotóxicos. Esses produtos desempenham um papel significativo no aumento da produtividade agrícola, mas o uso inadequado de diversos indiscriminado gerado em séries de impactos em diversas áreas. Entre os pontos que nós vamos debater hoje nesse webinário, nós destacamos a saúde pública, o meio ambiente e a segurança alimentar. E nosso objetivo, dentro dessa discussão, após esse debate, trazer informação à sociedade e fazer um debate a quem nos estiver acompanhando via as redes sociais, pode formular perguntas, que após o evento será gravado no YouTube e nós, via o nosso endereço eletrônico que está postado na gravação, nós vamos responder aos espectadores sobre a pauta importante. Vamos iniciar nosso debate com o primeiro convidado, representante subintendente do CREA Mato Grosso do Sul, engenheiro de agronomia, o senhor Jason Braz, que vai, numa visão geral de uso dos agrotóxicos na agricultura brasileira, vai fazer um resumo sobre os principais volumes de tipos de culturas afetadas sobre o uso adequado e inadequado do agrotóxico aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente no Mato Grosso do Sul, também no país. Então, convido o senhor Jason Braz a iniciar os seus debates sobre a pauta. Bom, olá, pessoal. Boa tarde, Walter, doutor Ronaldo, a doutora Ela, a Gleice, nossa conselheira aqui do CREA. Como o Walter falou, sou o Jason, sou engenheiro agrônomo, formação, engenheiro de segurança do trabalho, possuo mestrado em ciências ambientais. Aqui no CREA sou superintendente técnico responsável pelas áreas de fiscalização do Conselho, as áreas técnicas, a qual faz suporte todas as engenharias do Estado e as áreas de atendimento aqui do Conselho. Então, falando do nosso Conselho, que a gente tem um papel importantíssimo dentro da sociedade, que é justamente fazer a fiscalização do exercício profissional, no caso aqui, dos profissionais de agronomia, engenharia florestal, são os profissionais que detêm conhecimento técnico e habilitação para a prescrição dos produtos agrotóxicos. Nesse contexto, trazendo a respeito
desses produtos. Os produtos agrotóxicos, eles são ferramentas importantíssimas, como o Walter disse, ferramentas importantíssimas para que possibilite um incremento, um aumento de produção. É uma ferramenta que, ao longo dos anos, elas foram sendo aperfeiçoadas, como qualquer outro produto que nós utilizamos no nosso dia a dia, é um produto químico. Por isso, justamente, que é um dos setores e é uma das atividades mais regulamentadas por legislações que nós temos em todo o mundo. O Brasil é um dos países que tem maior regulamentação em relação a isso. Então, o produto agrotóxico, para ele ser vendido diretamente ao produtor rural, ao usuário final, por força de lei federal e legislações estaduais, ele tem que ser prescrito por um profissional legalmente habilitado, profissional engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal. Então, para um produtor utilizar um produto agrotóxico, ele tem que passar por uma assistência técnica, onde que esse profissional faz o diagnóstico. O diagnóstico, ele é o parecer da situação fitossanitária, daquilo que está acontecendo, acometendo a cultura ali, seja ela uma praga, um inseto, doença, planta daninha, ou qualquer outra praga agrícola. Então, partindo desse diagnóstico, o profissional, ele faz a prescrição desse produto, né, nas doses e por o alvo e para a cultura recomendado na bula do produto. É importante salientar isso, porque todo produto ele tem a sua dose recomendada, o alvo recomendado, a cultura recomendada. O profissional ele está limitado a isso. Então, muitas vezes, as pessoas pensam assim, o produtor ele é de livre iniciativa a aplicação do produto. Não, ele aplica em função de um diagnóstico existente por um profissional habilitado, assim como o Dr. Ronaldo faz um diagnóstico por sinais clínicos de uma pessoa, o profissional de agronomia ou o engenheiro florestal, ele faz um diagnóstico baseado nos sintomas e sinais que aquela planta está apresentando, e ele chega a um diagnóstico, usando toda aí a semiotécnica agronômica, o conhecimento técnico agronômico, para poder chegar nesse diagnóstico e prescrever o tratamento preventivo, curativo, preventivo ou curativo, né, da cultura. Então, esses são os produtos agrotóxicos, seja ele inseticida, fungicida, herbicida, a classificação agronômica que for. No diagnóstico, ele já informa a respeito do produto, a respeito do alvo, a dosagem recomendada, modalidade de aplicação, cuidados no uso, no preparo da cauda, na aplicação, recomendações técnicas quanto ao uso de EPI, que depois a Gleice vai falar a respeito de NR31, que é um item obrigatório, né? O item da NR31 lá, 31.7, salvo engano, que fala de agrotóxicos. Então, o aplicador tem que ser provido de equipamento de proteção individual. Então, isso é um panorama inicial de como que é feito o processo de prescrição de um produto para que o produtor use ele como uma ferramenta. Então, a ferramenta de produção para o produtor rural, aquele produto ele vai possibilitar que aquela cultura ela não sofra com o ataque daquelas plantas. E, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o produtor ele não sai aplicando a esmo. Existe um gráfico na agronomia, né, que é o gráfico onde que a planta e o ataque daquela determinada praga, ele chega no nível de dano econômico onde que vai possibilitar a aplicação. Não é simplesmente surgiu uma reboleira ali, ou uma infestação inicial, mas que ela não está causando um dano, ele não vai sair aplicando lá. Por quê? Porque isso significa custo. Hoje, na agricultura moderna, na agricultura em que o produtor rural ele se tornou um empresário do agronegócio, tudo para ele é custo. Então, ele não vai sair atribuindo custo à produção dele, aumentando o seu custo de produção, que ele já não é barato. Ele já não é barato, então, ele não vai sair aumentando esse custo de produção. Agora, a partir de um panorama atual, hoje nós temos um incremento de novas tecnologias. Os produtos, todos os produtos agrotóxicos que nós utilizamos hoje, eles já estão naturalmente mais modernos, com menos toxicidade, né, periculosidade ambiental, e com maior eficiência agronômica. Então, isso advém de pesquisa científica, onde as empresas fabricantes desses produtos, elas buscam moléculas mais eficientes agronomicamente, né, que controlam aquela determinada praga com uma dose menor daquele produto, e que esse produto
ele possa ser utilizado de uma maneira em que ele não vá agredir meio ambiente, saúde do trabalhador, corpo hídrico. Então, a tendência é que as moléculas elas se tornem cada vez mais eficientes e menos tóxicas. Muito diferente lá daqueles produtos que se utilizava, né, o DDT. As pessoas remetem muito isso hoje a produtos, a princípios ativos ou a famílias, determinadas famílias, que elas não se usam mais, são banidas, mas que eventualmente elas ainda persistem em determinados lugares. Então o pessoal fala muito disso, mas as moléculas que nós utilizamos hoje, elas são muito mais modernas. Diga-se de passagem, o produtor rural ele tem um portfólio aí de moléculas que são mais eficientes. Então, falando a respeito dessa questão que as pessoas imaginam que o produtor sai aplicando, não, ele não sai aplicando, porque isso é um percentual significativo. E um outro ponto importante, toda aplicação, necessariamente, ela precisa ter um profissional acompanhando. Então o elo da cadeia para a utilização de um produto, ele se inicia com o diagnóstico que eu falei lá atrás. Então, esse profissional, ele faz o diagnóstico, aí aquele produtor de posse da receita agronômica, ele adquire, a execução desse produto, a execução dessa aplicação, ela também é acompanhada por um profissional. E isso é um papel, inclusive, aqui do nosso Conselho de Engenharia, fiscalizar o exercício profissional e as atividades a qual se envolvem esses profissionais de engenharia. Então, uma empresa de aplicação, seja ela terrestre, seja ela qual modalidade de aplicação for, terrestre ou aéreo, ela tem que ter um profissional habilitado para isso. Nós estamos passando por recentes mudanças em determinadas legislações. Nós passamos recentemente por uma revogação da Lei 7.802, né, e a edição da Lei 14.785, a nova Lei de Agrotóxicos. Nós estamos passando por alterações de portarias do Ministério da Agricultura referente à aplicação aérea, aplicação por drone. Então, tudo isso tem um viés também de modernização. É claro que tem coisas que não se adequam à rotina que é necessária para o profissional, mas todas elas, sem exceção, elas preveem que todo o processo de aplicação e produção de alimentos e controle químico de pragas, ele seja acompanhado por um profissional. Tirando isso, nós temos o fator de que um percentual enorme hoje da produção brasileira, ela tem se utilizado de produto biológico, então toda a produção hoje, inegavelmente, ela já conta com a utilização de controle biológico de pragas. Hoje, praticamente, o produtor rural, principalmente dos grãos, das grandes culturas, soja, milho, o maior percentual hoje de utilização dele, ele praticamente não depende mais de produtos inseticida e fungicida. Ele depende, né, ainda um pouco de produtos herbicidas. Então, isso é para derrubar a tese de que só se utiliza produto químico. Não, um percentual grande hoje nós temos de utilização de produto biológico. Recentemente tivemos a aprovação do marco regulatório da produção de biológicos, né, on-farm, produção também na própria fazenda. Então, tudo isso é para mostrar um panorama em que há um controle em relação à venda, prescrição do produto, há um controle em relação ao profissional que está sendo responsável por essa atividade. Para tudo isso, a legislação né, e os órgãos de controle e fiscalização disso aí fazem o seu papel. E tanto que isso é verdade que eu faço parte da antiga Comissão Estadual de Agrotóxicos, e agora o Fórum de Agrotóxicos, e lá se é discutido essa junção, né, do poder público, das instituições que fiscalizam, justamente para poder garantir isso aí. Então, cada elo da cadeia, tanto da cadeia fiscalizatória, fazer o seu papel, a aplicação do que está previsto, lógico que em todos os setores tem profissionais, nós temos profissionais que transgridem, que infringem a ética profissional, nós temos profissionais que eventualmente não cumprem o que está previsto, e para isso o Conselho aqui também age de forma exemplar em cima desses profissionais. Então, Walter,
O cenário hoje que nós temos de produção, a nossa produção agrícola em um mundo, né? Não se fala mais só no Brasil, mas em um mundo onde que o Brasil é essencial para prover o alimento para as pessoas, o controle químico de pragas ele é uma ferramenta importantíssima, muito bem regulada e muito bem aplicada no dia a dia, no campo. O que é preciso? É preciso que as agências, os órgãos, os elos da cadeia de produção, onde que tem o papel fundamental aí de fiscalizar isso aí, é que cada um exerça o seu papel. Cada um exerce o seu papel de forma significativa, de forma coerente, e isso aí vai garantir que a legislação que nós temos, que ela é imensa, ela seja devidamente aplicada, tá bom? E todas as informações que são repassadas, um receio assim que eu tenho muito grande é do sensacionalismo em relação a isso. Falando francamente, a gente tem que discutir tecnicamente, com pontos de vista, os estudos liberados, tem que ter metodologia sólida, metodologias que comprovem realmente a tese inicial, né, ou a pergunta que o pesquisador faz. Então, quem trabalha com pesquisa, a gente se faz uma pergunta. Eu quero provar algo. Então, a pergunta inicial ela tem que ser comprovada por dados. Para isso, tem que ter uma metodologia segura, uma metodologia sólida. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo estudos, pseudo-estudos com pseudo-metodologias liberadas sem nenhum tipo de resguardo, ou assim, simplesmente solta, por caráter sensacionalista. Então, é uma preocupação, porque a gente que vem da pesquisa, que trabalha com pesquisa, que tem uma formação técnica científica, a gente precisa disso. Eu, para emitir qualquer opinião ou juízo de valores, eu preciso de dados, informações e sólidas. Eu não posso trabalhar em cima de achismo, tá bom? Então, Walter, um panorama que eu poderia passar é esse. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul, nós estamos efetuando diariamente, diuturnamente, fiscalização. Existem profissionais bons, existem profissionais ruins, e para isso serve o peso da legislação. Então, a gente faz o nosso papel, fiscaliza todas as profissões. Vale lembrar que o CREA é um conselho não só de uma profissão, mas de 314 profissões, onde que todas coexistem e trabalham entre si para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. Tá? Então é isso. Estou aberto a perguntas depois aí para a gente poder ir debatendo. Obrigado, Jason Braz. Queremos agradecer pela sua contribuição. O Jason, ele, na sua fala, ele nos passou que com toda a fiscalização, o uso de tecnologia, a aplicação de pesquisas técnicas, educação e atuação do órgão do CREA nas agropecuárias, ainda temos incidência de várias doenças causadas pelo agrotóxico. E o assunto a seguir, nós vamos abordar sobre a questão justamente da contaminação dos solos, águas, da biodiversidade e alterações no ecossistema devido ao uso indiscriminado do agrotóxico, que causa doenças. Quero convidar o doutor Ronaldo Costa, que é representante, superintendente da saúde do governo federal aqui no estado do Mato Grosso do Sul, qual é a incidência de contaminações, doutor, e qual é as doenças causadas pelo agrotóxico usado de forma irregular aqui no Mato Grosso do Sul. Estou ouvindo agora. Ele tem que liberar o microfone dele. Desculpe, meu microfone estava desligado. Boa tarde, Walter. Boa tarde, doutora Gleice, doutora Ela. Boa tarde, Jason. É com muito prazer que nós participamos desse webinário sobre um tema extremamente relevante para o nosso estado, para a população do nosso estado. O nosso estado é um estado imenso, né? É um estado com baixa densidade demográfica,
é um estado que tem 4 biomas. Tem bioma Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pequeno Chaco. Praticamente todos em extinção, todos em completa degradação devido à invasão, à falta de controle, né, das políticas de produção, né, no nosso estado. Temos aqui 2 bacias hidrográficas das maiores do Brasil e das mais importantes, Bacia do Paraná e Bacia do Paraguai, né? Este ano nós vimos os rios dessas bacias secando, nós vimos Rio Taquari, Rio Miranda, Rio Perdido, Rio da Prata. Então, isso vem apontando para a questão da nocividade que esses modos de produção, né, a forma agressiva como eles vêm atacando todo o cerrado e os nossos biomas. Sabemos que esses efeitos de incêndios, de falta de água, são decorrentes dos processos produtivos nocivos que têm sido utilizados no nosso estado e no estado superior, que é o estado do Mato Grosso, né? Porque aqui o reflexo das águas do Pantanal decorre das enchentes, das cheias que vêm do Mato Grosso para cá. E lá, quando a gente sobrevoa Mato Grosso para Mato Grosso do Sul, a gente vê a morte dos rios, a morte dos afluentes, e aqui também. Então, isso tudo, né, quando a gente fala em saúde, a gente não fala só em remédio e em exame. A gente sabe que a saúde é o que nós comemos, é o que nós bebemos, é a nossa qualidade de vida, o nosso trabalho, é o trânsito, é a educação, é a cultura. Então, tudo isso impacta na saúde, né? E aqui em Mato Grosso do Sul, essa questão do veneno é muito grave. Pelo IBAMA, em 2022, que foram os últimos dados que nós verificamos, foram comercializadas 48,78 mil toneladas de agrotóxicos no estado do Mato Grosso do Sul, comercializadas legalmente. Quando a gente divide pela população do IBGE em 2022, dá 17,7 quilogramas por habitante de agrotóxicos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Isso tem afetado a população de diversas formas, porque o agrotóxico, ele entra na cadeia alimentar, ele entra na água, ele entra no ar, você respira veneno, você bebe veneno, você come veneno, você faz bioacumulação, essas substâncias químicas entram no teu corpo, escolhe um lugar para morar. Com o decorrer do tempo, essa bioacumulação vai causar transtornos à saúde. Essas substâncias não eram previstas dentro do nosso corpo para poder o corpo não suporta um organismo estranho, uma substância estranha, e isso vai causar disfunção celular, vai causar insuficiência de tireoide, vai causar hipogonadismo, vai causar infertilidade, vai causar câncer, vai causar transtornos mentais, vai causar depressão, vai causar suicídio, vai causar autismo. E tudo isso a gente tem verificado esse aumento no nosso estado. E por que isso não tem sido feita a correlação? Porque, embora o nosso estado tenha comercializado em 2022 e de 2022 para cá muito mais venenos, nós não temos uma rede de monitoramento para análise dessas substâncias. Se alguns dos senhores ou das senhoras tiverem uma suspeita de intoxicação, não se tem onde fazer exames de substâncias químicas para diagnóstico de intoxicações no nosso estado, porque essa rede não é formada. Então, a gente percebe que ao processo produtivo não corresponde o gerenciamento do risco e a preparação da rede de assistência para pessoas expostas a agrotóxicos, tanto de forma aguda quanto de forma crônica. A gente sabe que a orientação no sentido de uso do veneno, né, das condições de segurança, não são adequadas. O Jason está aqui, ele sabe que não é correto, que a gente não vê as pessoas
usarem os EPIs adequados para uso de substâncias químicas. A gente vê as pessoas sendo pulverizadas de agrotóxicos, como várias vezes a gente já viu aviões passando sobre comunidades indígenas, jogando veneno em cima da população indígena. E também cidades que estão muito próximas dos lugares de produção, onde a gente chega, a gente sente o cheiro do veneno, né? Esses dias eu passei em Chapadão do Sul, a cidade estava cheirando veneno, né? Então, imagina só essa exposição crônica dessa população a essa quantidade de substâncias químicas. Além disso, nós temos aqui a questão da fronteira seca com a Bolívia e com o Paraguai. E isso vem trazendo para o nosso estado agrotóxicos contrabandeados, onde a gente não se tem controle sobre o uso. Tem substâncias que, inclusive, mesmo com o Brasil liberando, né, essa questão infinita de agrotóxicos para uso, né, além disso, ainda tem as substâncias que ainda são proibidas e que estão sendo utilizadas aqui. E isso tem afetado o meio ambiente, tem afetado a água. Teve um estudo em Dourados, onde foi comprovado que o Rio Dourados está contaminado em 2021 com 31 substâncias químicas. E em 2022, com 33 substâncias químicas, sendo 2 acima do limite de tolerância, considerando o limite de tolerância permitido no Brasil, que tem substâncias como o glifosato 5.000 vezes maior que na Comunidade Econômica Europeia. Então, quem faz a lei, Jason, aqui é o poderoso. O poder hoje, ele está na mão de um grupo muito conservador, que é favorável ao uso do veneno. E essa nova lei do agrotóxicos tirou o Ministério da Saúde do poder de dar um parecer em relação à pertinência ou não do uso das substâncias. Então, ela não é válida no sentido da saúde, eu a desconsidero como uma lei que protege a saúde. Ela protege o sistema produtivo. E não é um sistema produtivo para produzir alimentos, é para produzir commodities. Porque, na verdade, o que é produzido usando a grande quantidade de veneno que é utilizada, não é para produzir alimento para a mesa do brasileiro. É para produzir commodities para exportação. E isso vem acarretando problemas, isso está deixando um legado para o nosso país, para o nosso estado, muito grave. Por quê? Porque nós estamos tendo o sacrifício, assistindo ao sacrifício de todos os nossos biomas, a contaminação. Recentemente, todo mundo viu em Mato Grosso capina química de 84.000 hectares. O fazendeiro fez capina química de 84.000 hectares, com agrotóxicos, com herbicidas. Esses herbicidas, com certeza, foram em processo de lixiviação, caíram nas águas, contaminou peixes, contaminou as águas. Pessoas que fazem uso daquela água já estão também submetidas a esse risco de contaminação. E aqui nós não temos esse gerenciamento de risco. Aliás, doutora Ela, é importante a senhora saber, nós não temos, quando a gente tem, né, a questão do risco, é necessário ter o gerenciamento do risco. O gerenciamento do risco. E aqui, até hoje, nós não temos um laboratório para análise dos riscos dessas substâncias químicas. Se permite o processo produtivo sem ter a cadeia de segurança para monitoramento. Também não tem o preparo da rede de saúde para poder fazer assistência para intoxicados agudos e crônicos. Então, é um processo totalmente que é favorável à monocultura, né, à produção de commodities, né, trazendo riscos para a população, que são, assim, imensuráveis, porque a gente não sabe aonde o veneno vai agir no seu corpo. Em algumas pessoas, provoca uma disfunção, em outras pessoas, provoca um câncer, em outras pessoas, provoca um transtorno mental, provoca mal de Parkinson, em outras,
crianças provoca autismo, né? Uma cidade como Ponta Porã, por exemplo, a gente ter 900 casos de autismo, uma cidade do tamanho de Ponta Porã, 900 casos de autismo, sendo que 300 estão na escola e 600 não estão, porque não consegue ter o número de tutores para acompanhar as crianças na escola. Olha só o reflexo disso. Imagina essa população envelhecendo. Qual vai ser a consequência disso? Para quê? Para produzir soja. Soja que ninguém se alimenta de soja. Hoje nós já temos sistemas produtivos muito mais modernos, nós já temos a agroecologia, os sistemas integrados de produção. Então, nós deveremos, no sentido de preservar a saúde das pessoas, preservar a nossa água, preservar o nosso solo saudável, nós já deveríamos estar mudando esse modo de produção. Nós deveríamos estar ocupando muito melhor o território abençoado do Mato Grosso do Sul, porque eu vou dizer, um território que tem 4 biomas, 2 grandes bacias hidrográficas sobre o aquífero Guarani, que nós queremos ficar jogando veneno nesse território? Daqui a pouco o aquífero Guarani está contaminado, né? E aí nós não vamos ter, e daqui a pouco vai começar a questão da água, porque quem é que vai querer tomar água contaminada? Não é? E daqui a pouco vão querer comercializar essa água, e só quem vai poder tomar água boa é quem tem recursos, a maior quantidade de recursos. Então, essa questão do veneno é muito séria no nosso estado, nós não temos controle sobre ela, não temos dimensionamento do ponto de vista do impacto que isso provoca na saúde das pessoas, porque a rede de saúde não está preparada para, se permite o risco, mas não se prepara a rede, né? E esse controle, Jason, que você colocou, ele não existe na questão da comercialização, do uso. Por quê? Porque tem o contrabando, né? Eu já fui comprar, eu fui comprar sulfato de cobre e vi a pessoa comprando veneno sem nenhum tipo de prescrição, né? Você entra em site, você compra veneno. Você entra em site, quero comprar glifosato, você compra, né? Então, isso é muito complicado. Nós deveríamos aqui ter uma política integrada de preservação da vida no nosso estado, né? De preservação da água, de preservação do solo, de preservação das espécies vegetais desses 4 biomas. Acredito até que o agronegócio poderia ganhar muito mais investindo em produção em fitoterápicos, por exemplo, porque quando você desmata, né, e você passa o correntão, você nem sabe o potencial biológico que tem aquelas plantas no sentido de produção de fitoterápicos. E nós podemos estar aniquilando toda essa riqueza do nosso estado para poder colocar boi no pasto e para plantar soja. Então, nós devemos ser mais inteligentes com o uso da nossa natureza, né? Fazer um sistema integrado. Nós temos que estar em equilíbrio, porque a saúde depende de equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, né? Para você ter saúde, tem que ter equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Então, eu fico por aqui nas minhas considerações iniciais, e depois a gente continua nas dúvidas que as pessoas eventualmente tiverem. Agradeço muito essa oportunidade. Obrigado, doutor Ronaldo Costa, pela colaboração. O senhor citou várias pautas muito importantes, chama a atenção dentro da rota bioceânica, se fala muito nesse corredor de infraestrutura que vai ligar o Brasil ao Pacífico e o Atlântico, né? A questão de exportação de grãos. Me chama a atenção, doutor Ronaldo, quando o senhor falou dos países vizinhos que vendem esses agrotóxicos sem qualquer controle. Eu sei que o Jason falou sobre a fiscalização, sobre o controle, mas numa esfera geral, né, Jason, eu acho que não consegue atingir 100%, né, de fiscalização. E, infelizmente, a população fica refém, né, de usar a água de rios, beber águas
e esses produtos estão contaminados. E depois eu queria já deixar uma provocação para o doutor Ronaldo, questão do perfil da população indígena de Dourados sobre a questão de doenças, as principais doenças dentro do... Eu sei que o senhor atua muito naquela região de Dourados, nessa população indígena causada pelo agrotóxico, tá, doutor? Mas vamos, na sequência, passar para outro palestrante, nosso Marcelo Heitor, superintendente da Pesca e Aquicultura. Eu acho que não teve tempo de acessar, alguma dificuldade, mas é importante, dentro até da continuação da saúde pública, doutor Ronaldo, nós lembrarmos a todos que nos ouvem, que nos assistem, e aos presentes na palestrantes, que o uso e manejo correto de alimento é muito importante, né? Que os alimentos, quando ele é orgânico, ele tem quase 95% saudável, né? Quando ele não é orgânico, ele é industrial, com certeza, algum índice, né, de tóxicos, vamos falar agrotóxicos, com certeza vai constar nesses alimentos industriais. E cabe nós lembrarmos que o Estado tem a responsabilidade da fiscalização e controle, né? Mas, felizmente, não consegue fazer essa fiscalização com todos os produtos que eu acho que, infelizmente, quem paga o preço no final é a população. Mas, dando sequência ao nosso webinário sobre um tema muito importante aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, me preocupa muito também sobre a questão do Mercosul, da livre fronteira. Se hoje nós temos fronteiras secas com controle, fiscalização, nós já temos um índice grande de contaminação. Imagina quando o Mercosul, a livre fronteira, não tem que ter normas que façam essa regular esses alimentos e o uso adequado do agrotóxico. Quero convidar a nossa palestrante, Grace, me ajuda aí, Grace, Copedê, conselheira do CREA, ela é bioquímica e também eu fiquei muito feliz que você é técnico de segurança do trabalho. Então, você vai falar sobre um assunto muito importante que, junto a nós do GETRI, né, doutora Ela, nós temos essa discussão ampla sobre trabalhos preventivos de saúde e segurança dos trabalhadores. E esses trabalhadores rurais é muito importante ter uma política preventiva. E aí nós passar para você aqui, Grace, a fala, até separei aqui a relevância do tema dos trabalhadores mais afetados, as indústrias químicas, a exposição desses trabalhadores no campo. Fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite. Gleice Copedê Piovesan, engenheira química, engenheira de segurança do trabalho e higienista ocupacional. Eu estou conselheira, mas antes disso sou uma profissional há 20 anos já nesse trabalho, né, junto às empresas no interior do estado, principalmente do agronegócio. Então, como, né, uma profissional da segurança do trabalho, nós acompanhamos desde o campo, né, a questão da prevenção, né, das medidas de controle, prevenção a acidentes ou a doenças relacionadas ao trabalho. E como funciona essa questão da segurança do trabalho? Nós temos as normas regulamentadoras em relação à esfera trabalhista. Então, cada setor, como temos a questão do trabalho rural, nós temos a norma NR31. Nessa norma, nós temos estabelecidos os requisitos essenciais para que seja efetuado um trabalho com segurança,
que dê também um apoio, né, na questão de conseguirmos uma produção, uma indústria economicamente, né, falando também que seja efetiva no nosso estado. Então, nós temos que conciliar o trabalhador, a sua felicidade, a sua estabilidade no trabalho e a sua proteção enquanto pessoa. Então, o que nós fazemos? Verificamos os agentes que existem nos locais, quais são os riscos, como falou o doutor Ronaldo, como fazer, né, esse acompanhamento dos riscos ocupacionais. E, em relação ao trabalhador, nós temos também a obrigação de acompanhar, sim, os efeitos, né, do seu trabalho sobre a sua saúde. Na NR7, que está dentro da NR31, dependendo do risco que ele está exposto, há necessidade de se fazer exames laboratoriais, exames como eletrocardio, eletroencefalo, riscos psicossociais, para ver se ele está pronto, né, apto para trabalhar em altura ou em espaço confinado. Quando ele é um operador de máquina agrícola, ele tem que ter treinamentos específicos. Na NR31, nós temos todos os itens colocados. E é uma coisa muito importante de se dizer que tem um tópico único, né, exclusivo, né, o 31.7, que fala sobre os agrotóxicos. E lá ele estabelece, por exemplo, gestante, né, a partir do momento que já sabe da sua gravidez, não pode estar exposta ao agrotóxico, nem de forma direta e nem indireta. Também trabalhadores acima de 60 anos ou abaixo de 18 anos. Mas a questão toda é como garantir a efetividade do cumprimento de cada quesito desta norma. Então, nós temos a questão da CIPA, né, nas empresas acima de 20 trabalhadores, empresas rurais, nós já temos que ter uma comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio no trabalho rural. Nós temos também a questão de fornecer treinamento, não só, né, a riscos de acidentes, que são inúmeros, como também aos agrotóxicos. Existe uma periodicidade a ser seguida, né? Então, assim, nessa norma se estabelece um roteiro para que a gente consiga, sim, uma produção efetiva, uma produção segura. A questão é, não há garantir. Como falou já antes o doutor Ronaldo, o nosso estado é grande e nós temos inúmeras realidades. Nós temos grandes produtores, principalmente na área da agricultura, com tecnificação, né, com implementos de última geração, com trabalhadores que são, digamos assim, profissionais, né, no que ele faz, e ele é específico. Tem trabalhador que é só de uma colheitadeira, outro é só de uma máquina propícia para tal cultivo. Então, já é algo muito mais mecanizado. Então, nós temos trabalhadores prontos para exercer o seu trabalho, a sua atividade laboral. Enquanto que empresas menores, ou mesmo aqueles que são produtores, pessoas físicas, nós temos uma dificuldade maior na produção. Às vezes, o próprio pai e o filho são os operadores, são eles que fazem todas as etapas. Nós temos também a diferença de cultura, nós temos também a questão de se é uma propriedade rural pecuária, ou só questão da agricultura, ou se tem os dois, né, na questão da reforma de pasto. Então, o que eu acompanho são realidades diferentes. Então, o que nós precisamos é criar uma cultura que valorize a segurança, tirar aquela questão, né, que nós temos muito tradicionalista e que já está feita no Mato Grosso do Sul, de que eu faço assim há muito tempo, é assim que eu aprendi, eu venho sobrevivendo, né, dessa forma, essa cultura tradicional. E a gente precisa ir mudando isso. A NR31, a primeira edição dela foi de 2005, mas ela vem sendo, né, atualizada constantemente. E hoje, o trabalhador rural, ele tem os mesmos direitos e deveres de qualquer setor diferente que seja. Isso, muitas vezes, a gente não encara dessa forma. Então, hoje,
com a questão, né, do envio dos dados de segurança do trabalho no eventos do E-Social, que é o 2240, e da parte da medicina, né, ocupacional, que é a saúde do trabalhador, que é o 2220, hoje não se precisa mais esperar que venha um fiscal do Ministério do Trabalho fiscalizar a propriedade. Então, eu já tenho lá as informações necessárias. Com isso, eu posso afirmar que está mudando a realidade. Empresas e produtores que nunca haviam, né, tido essa informação, hoje, os próprios contadores, você pode ter um trabalhador que seja, mas as suas obrigações em relação às normas regulamentadoras ou às questões previdenciárias é a mesma de você ter 1.000 trabalhadores. Então, hoje está muito mais próximo à informação. Nós temos, né, a intervenção mesmo de órgãos estaduais, federais, no sentido de fornecer ferramentas gratuitas aos produtores e aos trabalhadores. Então, nós temos aí Senar, né, que tem aí uma plataforma de treinamentos maravilhosa, gratuita. Então, a questão é criar no trabalhador essa importância de se aprender, né? A importância da formação educacional, que muitas vezes no campo não era exigida, não tinha porquê, né, se fazer. Então, hoje, essa cultura de transformação, né, de pensamento é que a gente precisa levar no campo também. Nós temos aí a Embrapa fornecendo um subsídio muito bom, ferramentas que não precisa nem de você ter conexão Wi-Fi para você utilizar. Então, hoje, o IAGRO dando um apoio também. Nós temos ferramentas. O que nós talvez precisamos é colocar em importância isso, colocar realmente a necessidade de se fazer isso em todos os ambientes, independentes de você ter um trabalhador de, sei lá, 200 quilômetros de terra, ou ser dentro da cidade, na avenida. Então, essa diferença que nós não podemos permitir. E, quando acontece, né, por algum motivo, uma possibilidade, né, o médico do trabalho verifica que há uma diferença no exame, né, por algum motivo, o que ele faz? Ele já afasta o trabalhador do seu posto de trabalho, faz uma readaptação, vai fazer um diagnóstico mais aprofundado, porque hoje nós temos muitas correlações de doenças, que a gente fala, né? O que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, nós precisamos entender como é essa exposição, quais são as medidas de controle que nós temos, né? E não basta apenas a medida de controle pessoal. Essa é a última. Primeiro é tentar eliminar, né, o meu agente que está sendo prejudicial. Segundo é minimizar com proteções coletivas, tratores cabinados, né, por exemplo. Terceiro é a questão de medidas administrativas, procedimentos de trabalho, entender o horário melhor para se aplicar esse agrotóxico, né? Quem que pode, como ele vai se trajar, a preparação da cauda com qualidade e com segurança. Então, o que nós precisamos? Acompanhando os serviços, né, dos engenheiros de segurança do trabalho, dos técnicos, o que a gente vê é dar mais entrada nesses ambientes para que a gente consiga realmente fazer um levantamento, um diagnóstico, e aí sim introduzir melhorias no ambiente, como também aumentar a fiscalização para ver quem está cumprindo e bonificar de alguma forma, seja num desconto do imposto, seja num selo de qualidade. O que nós precisamos é incentivar que as medidas de segurança do trabalho, né, e todas as colocações que estão dentro das normas regulamentadoras, que elas não visam apenas a saúde, como também a segurança do trabalhador e do ambiente em si. Voltei. Bom, então, para finalizar, né, eu acho que
esse tipo, né, de apoio, de webinário, de discussão, de debate, ele vem a calhar quando ele realmente vai trazer um efeito positivo, quando realmente a gente vem a buscar soluções, né? Então, a partir daqui, que a gente consiga estabelecer procedimentos, né, junto aos órgãos que são responsáveis pelo cumprimento dessas normas, os envolvidos de uma forma geral, né, nesse âmbito que é o trabalho rural, que a gente possa, sim, estabelecer ações que melhorem a vida do trabalhador e, consequentemente, também o seu entorno, a propriedade rural, porque onde há uma qualidade de vida, onde há um resultado financeiro também, que traga o sustento do trabalhador e o sustento do patrão, é certeza que vai continuar existindo aquela relação trabalhista. E isso é muito importante. Então, Walter, eu espero ter colaborado. Grace, com certeza, a partir desse esclarecimento que você nos presenteou, com certeza hoje o público que nos assiste, que nos ouve, nós que estamos aqui na sala, com certeza nós vamos olhar diferenciado para a NR31, para a NR7, nós vamos focar em fazer política para que a cultura de proteção dos trabalhadores rurais seja igual aos urbanos, e tem que ter os EPIs, individual, coletivo, que as doenças causadas pelo agrotóxico tem que ser manifestada pelos médicos, né, do trabalho, porque muitas vezes muitos têm algum sintoma, e quando ele vai no posto de atendimento, o código de doença lá é diferenciado, né? Então, nunca vamos identificar, nunca vamos ter um perfil de doença desses trabalhadores na área rurais, né? Muito importante, parabéns pela fala. Na sequência, eu só queria depois deixar em aberto, Liz, sobre, se você puder colaborar no final, qual é as principais acidentes de trabalho do trabalhador rural, tá? Só para deixar em aberto, tá? Combinado. E na sequência, nós vamos falar sobre a justiça do trabalho, as jurisprudências sobre esse tema tão importante que é sobre o agrotóxico, as contaminações desses trabalhadores, trabalhador que fica afastado devido às doenças, muitas vezes não recebe seus direitos trabalhistas, e aí a Justiça do Trabalho, ela intervém para que esses trabalhadores tenham seus direitos garantidos por lei. Doutora Ela, pode ficar à vontade. Bem, muito obrigada, senhor Walter, muito obrigada a todos os que estão aqui presentes. Bem, então foi muito bem expresso e muito bem colocado por todos aqui, pelo Dr. Jason, pelo Dr. Ronaldo, pela doutora Gleice, os impactos que o agrotóxico ele traz para o meio ambiente, a forma como ele impacta a vida de todos nós, a nossa saúde, né? Indiretamente, consumindo alimentos, produtos, a nossa saúde ela pode ser impactada, assim, né, pela utilização indevida de agrotóxicos, pela contaminação ali de alimentos, água, tudo como foi muito bem exposto aqui. E daí eu lanço a pergunta, né? Imagine se isso impacta a nós, né, que não trabalhamos diretamente com isso, imagine de que forma impacta a vida e a saúde daqueles que lidam diretamente com os agrotóxicos, né? Com a aplicação de agrotóxicos em culturas, que manejam ali essas substâncias. Então, tudo isso acaba impactando, com certeza, de forma muito mais direta, a saúde daqueles que trabalham. E por isso é importante que a gente analise essa questão dos agrotóxicos também, sob essa perspectiva da relação de trabalho, da relação de emprego, né? O agrotóxico, ele impacta o meio ambiente ele deve ser protegido, e é importante lembrar que a Constituição, ela traz de forma expressa que não é só o meio ambiente natural que deve ser protegido, mas também o meio ambiente de trabalho. Então, a gente tem uma norma constitucional que assegura a proteção do meio ambiente de trabalho.
E, além disso, a gente tem o artigo 7º, inciso 22 da Constituição, que traz de forma muito clara que é dever do empregador reduzir os riscos inerentes à prestação de serviços, né? Então, a partir disso, dessas premissas, é que a gente estuda também essa questão do impacto dos agrotóxicos na saúde dos trabalhadores rurais. E é importante lembrar que a lei trabalhista, a CLT, ela assegura ali o pagamento de um adicional de insalubridade. E o que é o adicional de insalubridade? O adicional de insalubridade é uma contraprestação paga por um trabalho que é exercido em uma condição mais onerosa, em uma condição mais nociva, que pode afetar a saúde do trabalhador. E o trabalhador rural tem direito a esse adicional de insalubridade? Sim, terá direito ao adicional de insalubridade, conforme garante a lei e a própria jurisprudência, quando verificadas as condições de trabalho por meio de um perito, geralmente um engenheiro do trabalho, que avalia ali as condições de trabalho, a forma como é manejado esse agrotóxico, e ele vai identificar se há exposição desse trabalhador, se há utilização de equipamento de proteção individual ou não, e ele vai dizer se esse trabalhador está exposto, então, ao agente insalubre, que vai assegurar a ele o direito a esse adicional de insalubridade. É importante lembrar também que a NR31 trata especificamente do trabalho rural, fala dos agrotóxicos, mas ela não afasta a aplicação da NR15, que fala expressamente sobre a questão dos adicionais de insalubridade, e o anexo 13, né, que é específico com relação a essas substâncias químicas. E o que a gente verifica aqui na nossa jurisprudência é que, muitas vezes, alguns trabalhadores laboram de forma direta, utilizando esses agrotóxicos, sem EPIs e sem o recebimento do adicional de insalubridade. Então, há muitas demandas, principalmente no interior do Mato Grosso do Sul, onde o trabalho rural é mais forte, é mais impactante, ações que são ajuizadas rotineiramente, onde esses trabalhadores postulam, então, o pagamento desse adicional de insalubridade. E no bojo dessa ação trabalhista, então, é realizada uma perícia técnica e constatado, então, o contato desse trabalhador com agente nocivo, conferido a ele, é assegurado a ele o direito ao pagamento desse adicional de insalubridade, tá? Além do adicional de insalubridade, como foi lembrado muito bem pela Gleice, essa questão da informação, da conscientização com relação à forma como se utiliza os equipamentos de proteção, se utilizado de forma incorreta, o manejo, se é feito de forma incorreta, isso pode agredir a saúde do trabalhador. E daí pode ocasionar ali doenças e também acidentes do trabalho, pela falta de utilização de equipamentos de proteção individual, por exemplo. E nessas situações, o empregador ele pode ser responsabilizado civilmente pelos danos causados ali ao trabalhador. É óbvio que, além de gerar os efeitos previdenciários, né, o afastamento, às vezes, do trabalhador por mais de 15 dias e a percepção de benefícios, né, também tem o direito à estabilidade no emprego, mas pode gerar responsabilização civil. E quando eu falo em responsabilização civil do empregador, eu digo que ele pode ser condenado ao pagamento de danos morais, ao pagamento de pensão, eventualmente, se isso acarreta um dano à saúde, de modo que esse trabalhador não consiga mais exercer as funções que ele costumava exercer. Então, os impactos financeiros para o empregador que descumpre a lei é oneroso, é grande, é imenso. E analisando a jurisprudência aqui, o que se percebe é que muitos acidentes são ocasionados pela falta de utilização de equipamentos de proteção individual. Pesquisando aqui o banco de dados do nosso tribunal, eu verifiquei, por exemplo, acidentes afetando a visão do trabalhador pela falta de utilização de óculos. Mas as pessoas perguntam, mas era ele que não estava utilizando óculos, né? Mas a Gleice falou muito bem sobre a NR31, que ela traz ali a obrigação de utilização de equipamentos de proteção individual. E o artigo 157 da CLT, ela diz que não basta você entregar o equipamento de proteção, você tem que fiscalizar o uso. Então, a obrigação do empregador é fiscalizar o uso. E se ele se omite ali com relação ao trabalhador que não está usando EPI, ele pode ser responsabilizado. Então, veja a gravidade disso, né? E também a necessidade de comprometimento do empregador quando ele verifica uma situação dessa, né? E não só de fornecer, mas também de fiscalizar a utilização desse equipamento de proteção individual.
E nessa situação analisada em específico, foi reconhecida, inclusive, a responsabilidade objetiva do empregador. E o que é a responsabilidade objetiva do empregador? Significa que o trabalhador não precisa comprovar a culpa, ou seja, o risco da atividade é considerado tão gravosa que submete o trabalhador a um grau de risco mais elevado que o da maioria dos trabalhadores ali, que enseja essa responsabilidade objetiva, que independe da comprovação de culpa. Então, é bastante importante ressaltar mesmo que é necessário que as normas sejam observadas. A gente falou aqui que existe legislação, que a legislação ela é rigorosa, e a legislação ela deve ser cumprida. Embora também tenha se falado sobre a dificuldade de cumprimento da legislação, mas é importante que ela seja cumprida justamente para se evitar esse tipo de dano, de lesão à saúde do trabalhador e também repercussões financeiras ali para a atividade econômica, né? Que pode afetar de forma muito direta, grave, todas essas questões. Então, claro que a utilização de agrotóxicos pode gerar essa questão do acidente que eu comentei, né? Que afetou a visão do trabalhador, porque respingou agrotóxico no olho dele, mas também pode ocasionar doença, que o doutor Ronaldo falou bem do glifosato. Eu encontrei aqui uma jurisprudência falando sobre o glifosato, e nessa decisão reconheceu que a doença que o trabalhador possuía ali, ela tinha relação direta com a utilização do glifosato, e por isso houve a condenação ali da empresa, né, dessa empresa do agronegócio, com relação a essa questão que afetou a saúde do trabalhador. Então, assim, há várias decisões relacionadas ao assunto. É importante lembrar que a utilização de agrotóxicos no ambiente de trabalho, pode gerar responsabilidade objetiva do empregador em razão da gravidade e da toxicidade da substância, e que é muito importante se frisa essa questão da conscientização, da informação. É importante lembrar que a NR31 ela é muito expressa com relação à necessidade de se oferecer cursos ao trabalhador com relação à utilização desses agrotóxicos, cursos de formação com relação à utilização de equipamentos de proteção individual. Então, é muito importante a gente focar na questão da prevenção, da conscientização e da informação com relação à utilização, com relação às regras que devem ser observadas, para que o bem jurídico que a gente tem que proteger, que é a saúde e a vida, elas sejam, de fato, garantidas. Então, uma informação, inclusive, que eu extraí aqui, é que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela identificou que, anualmente, 300 mil trabalhadores, eles têm a sua saúde e a vida afetada em razão da utilização de agrotóxicos. Então, é um tema sensível, que merece ser discutido, refletido por todos nós, e por isso a importância desse webinário, né, onde a gente pôde discutir sobre diversos aspectos essa questão aqui da utilização dos agrotóxicos. E agradeço, então, e devolvo a palavra para o senhor Walter, para que ele conduza os trabalhos. Obrigado, doutora Ela. Eu vou respeitar seu horário, você tem um horário, mas eu queria só comentar, muito importante sua fala, sobre que hoje, um momento muito importante, que nos traz a reflexão desses 300 mil trabalhadores, né, sobre a obrigação desses empregadores rurais em fazer cumprir essas políticas de segurança e saúde dos trabalhadores. Você focou bem aí o artigo 157 da CLT, tem que fiscalizar o uso de EPI, não basta só entregar o EPI, e muitas vezes, você citou a questão das listas, muitas vezes tem o óculos, mas não usa. Isso, no setor da construção, nós, como representantes laborais, às vezes, nas visitas nos canteiros, fazemos um DDS, justamente para puxar a orelha também fazer o empregador fazer cumprir, entregar o EPI, mas direitos e deveres. Então, eu queria só para já ir para o encerramento, doutora, a senhora fazer uma reflexão final sobre o tema, e aí eu vou deixar você bastante à vontade, sei que você tem compromisso. Bem, então,
minha reflexão final é justamente isso, né? Acho que a Gleice colocou muito bem essa questão da conscientização e da prevenção, né? Com relação aos acidentes, doenças que possam afetar ali a saúde do trabalhador. A Gleice conhece muito bem na prática como se dá toda essa questão. E eu gostaria de reforçar mesmo a importância com relação ao treinamento, né? Treinamento dos trabalhadores com relação a isso. E nessa tentativa da gente quebrar essa cultura, né, que a gente tem de que não é necessário utilizar, porque assim, a utilização do agrotóxico, o manejo ali, o problema na sua saúde não vai aparecer do dia para a noite, né? Então, é ali a longo prazo. Então, por isso que é importante a gente frisar e bater muito nessa tecla da importância da utilização dos equipamentos de proteção individual e da formação do trabalhador que está fazendo o manejo dessas substâncias, né? Conscientização de todos aqueles que trabalham com isso efetivamente. Obrigado, doutora. Vou dar a palavra, vou voltar ao primeiro, ao nosso companheiro Jason, para fazer a reflexão, Jason, sobre o webinário e fazer os cumprimentos finais. À vontade. Walter, obrigado. Eu acho que a gente atingiu o objetivo aqui, pontuar as coisas de forma claras, objetivas, com ponto de vista técnico, com questões em que todos possam entender a importância da temática, que ela tem que ser discutida mesmo, todos os atores envolvidos, todo o elo da cadeia de produção, ela tem que ser ouvida, inclusive. A Gleice, ela pontuou muito bem em relação à NR31. Nós, inclusive, fazemos essa abordagem, essa cobrança. O produtor, ele tem que ser conscientizado acima de tudo e que ele tem que fornecer o EPI, ele tem que fazer o treinamento, ele tem que fazer a reciclagem. O profissional que trabalha na aplicação, ele tem que fazer esse treinamento em relação ao NR31, que é obrigatório, né, que é obrigatório ao trabalhador que atua diretamente na aplicação, no manuseio dos produtos. Às vezes, eu estava comentando com a Gleice no início, em que coisas que para nós é elementar, que a gente tem que passar para o trabalhador, que a gente são pessoas que, na maioria das vezes, aquele trabalhador, o que está lá na linha de frente, na aplicação direta, ele não participa ali do processo inicial, ele não sabe que aquele produto tem recomendações específicas, né? Pessoal, quando eu faço treinamento a respeito de receituário agronômico para estudantes dos cursos de agronomia e engenharia florestal, eu demonstro para eles lá, inclusive, do rótulo, né, dos produtos que ele tem para o trabalhador e que isso é necessário se mostrar para o trabalhador, para quem está fazendo o treinamento. Todos têm que estar cientes do que está fazendo, como está fazendo, do risco que ele está correndo em relação àquilo ali, porque a atividade ela vai ter que ocorrer e cabe ao empregador ele minimizar aquilo ali através do EPI. Então, isso tem que existir, todos os elos têm que ser observados. E, para finalizar, o doutor Ronaldo tinha falado algo a respeito da quantidade de produtos que a gente utiliza em relação à população aqui. Realmente, nós somos um estado onde que nós passamos de um estado onde que se produzia o alimento ali para consumo da mesa, né, para um estado com potencial de produção muito grande em relação às commodities agrícolas, né? Nós temos produção de soja, produção de milho, a área florestal, chegando agora no estado, nós temos a cultura da laranja, e que isso realmente é uma matriz diversificada de produção agrícola, né, de produção agropecuária. Essa conta de 17 litros ou 17 quilos, ela é muito subjetiva, ela não tem, simplesmente pegar uma conta de venda e colocar por habitante, e que na realidade ela não tem relação, porque são culturas commodities industriais, culturas que vão para a indústria, né, e ela vai ser processada, enfim. Então essa relação, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, nisso aí, porque o caminho não é alarmar a pessoa nesse sentido, mas sim colocar que a atividade ela existe, ela tem que coexistir, inclusive, com as demais, e que cabe a nós, técnicos, profissionais, seja da saúde
o médico que está lá na linha de frente, ele tem que aprender a fazer diagnóstico de intoxicação, né? O enfermeiro, a pessoa que está ali, ele tem que aprender a lidar com um paciente que chega com sintomas de intoxicação por agrotóxicos. Nós, engenheiros de segurança do trabalho, a gente tem que prover o treinamento necessário para a aplicação das NRs, utilização de EPI, minimizar o risco e depois minimizar o dano causado. Os profissionais de agronomia, eles têm que fazer o seu papel na prescrição do uso correto, fazer o diagnóstico efetivo, fazer uma venda segura, fazer uma prescrição segura do produto. O produtor rural, por sua vez, ele tem que seguir a recomendação técnica, utilizar só quando necessário, e os agentes de fiscalização da atividade efetivamente fiscalizar. Então, assim, se todos nós fizermos o nosso papel efetivamente, né, todos os atores envolvidos da cadeia, e simplesmente não ficar embutido culpa a outro, ou a outro setor, ou a outro órgão, eu acho que é um ponto, uma girada de chave muito importante para nós. Nosso estado está mudando de matriz de produção, e a gente precisa também fazer essa interlocução entre todos os atores envolvidos, né? A produção agrícola, ela nunca vai acabar. O que nós temos que produzir para o mundo hoje, para as pessoas, para o Brasil, não tem como ser produzido de maneira agroecológica. A agroecologia, ela é uma ferramenta de produção dentro do agronegócio. Quer queira ou quer não, a agroecologia é uma ferramenta de produção agrícola. Ela não é uma forma exclusiva de produção agrícola. E eu sou engenheiro agrônomo para falar isso. Então, ela tem que ser usada, ela é utilizada onde que se cabe para a produção numa escala global de alimentos. Essa ferramenta, ela não tem como ela ser utilizada especificamente, exclusivamente para isso. É fato que muitas culturas hoje agrícolas, elas estão em transição, né, migrando para uma prática mais sustentável. E isso ele vai acontecendo ao longo dos anos naturalmente, seja por pressão, né, por pressão da própria sociedade, seja por aumento no custo da produção. Então, assim, algum fator ele vai fazer pressão para que essa transição aconteça. Então, eu posso dizer com toda certeza que a agricultura brasileira hoje, ela é uma agricultura sustentável, né, uma agricultura em que né, nós estamos num momento em que se fala em neutralização de carbono. O agronegócio brasileiro ele tem uma produção sustentável, e o agricultor ele já se pratica isso, né, há muito tempo. Então, Walter, muito obrigado. Eu acho que esses pontos de discussões são importantíssimos. Até parabenizar pela iniciativa em trazer um debate técnico importante. Isso é importante mesmo, sabe? A gente não pode polarizar as discussões. A gente não pode colocar lados numa discussão que ela tem que ser técnica. Tá? Então, assim, é isso mesmo. Obrigado e agradecer em nome da nossa presidente, engenheira Vânia, pelo convite. A gente está à disposição para contribuição, para contribuição de políticas públicas, de normativos, né, do debate técnico, formal, científico. A gente está à disposição de todos. Obrigado, Walter, pela oportunidade. Obrigado, Gerson Braz, pelas suas considerações, pela colaboração, por compartilhar seu conhecimento técnico para esse webinário, primeiro webinário da Rota Bioceânica. Com certeza, ano que vem teremos vários sobre o tema. O importante é o debate, a troca de ideias. Com certeza, sairemos hoje aqui desse webinário com um aprendizado a mais. Na sequência, vou passar a fala para o doutor Ronaldo, já com aquela pergunta, doutor. Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade de ter participado desse evento, né? Importantíssimo. É um problema que atinge toda a população do nosso estado. Eu não tenho tanta certeza, né, com o Jason, de que esse sistema nosso ele está perfeito, né, que ele é incontestável em relação à agroecologia, né, principalmente porque esse tema está sendo tomado e iniciada agora a discussão em relação à agroecologia. E quando a gente tem muita certeza das coisas, a ciência acaba. Toda vez que a ciência teve certeza de alguma coisa, ela ficou paralisada, né?
e nós estamos no momento que necessita de uma transição agroecológica no mundo, né? A gente sabe que o efeito estufa está aí, a destruição das florestas, o impacto do lixo, né? A questão das substâncias químicas, isso tudo está atingindo a população, está gerando diversos tipos de doenças e exige uma nova postura do homem em relação ao meio ambiente, né? E tem que ter inteligência também de saber o que é importante a gente produzir. A gente sabe que hoje no Brasil 70% do alimento que vai à mesa do brasileiro não é produzido pelo latifúndio e pela monocultura, mas sim pela pequena propriedade, pelas pessoas que são assentados, né? Eu gostaria de falar com a Gleice também em relação à NR9, que eu acho importante ela incorporar, né, na questão dos estudos dela, do trabalho dela. A NR15, que é operações em ambientes insalubres, né? Então, ali você tem todo o limite de tolerância para substâncias químicas. Eu sou médico do trabalho também, né? E, então, é importante a gente considerar todo esse elenco de legislação, né? E estar conectado com os problemas do mundo para a gente não sacrificar esse nosso processo. Hoje em dia, a gente já não consegue mais sair ao sol, né? 11h30, meio-dia, você não consegue mais caminhar 1 hora sob o sol, porque é muito quente, né? Então, você sabe que você está sentindo o impacto, né? Nosso estado queimou aqui por meses, né? Nós tivemos aí um impacto muito grande, nossa cidade ficou cheia de fumaça, né? E eu não gostaria de saber, viu, Walter, que nessa região queimada nasceu capim, por exemplo, porque aí eu já vou desconfiar, né, em relação à destruição desse território, né, para que ele fosse realmente semeado capim e ao invés do Pantanal ter gramínea exótica, né? Então, a gente tem que repensar todo esse processo produtivo no equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, para que esse desequilíbrio, né, desse sistema produtivo atual não impacte mais na saúde das pessoas. E é isso que está acontecendo ultimamente. Você perguntou da comunidade indígena, todas as pessoas de Dourados estão expostas a substâncias químicas, né? É uma cidade que tem uma grande exposição a substâncias químicas, o eixo produtivo da cidade a questão da soja, do milho, né? E só que é o seguinte, Walter, você não tem instrumento de mensuração do risco, né? Então, se você permite o risco e você não tem uma rede de monitoramento de substâncias químicas, todo o sistema produtivo nocivo fica protegido, doutora, não é, doutora Ela? Ele fica protegido porque o diagnóstico não é feito, né? Você não consegue comprovar que a água está sendo contaminada por esse processo, que o meio ambiente está sendo contaminado e que as pessoas estão sendo contaminadas. Então, isso evita, né, a questão da indenização, tanto da indenização trabalhista, quanto a indenização em relação às contaminações ambientais, né? E o impacto disso é muito grande. Aonde? Na saúde e na previdência social, porque as pessoas adoecem por exposição a riscos, sem ter comprovação de que realmente ficaram doentes. Uma pessoa que fica com uma lesão grave, que fica com mal de Parkinson provocado por um determinado tipo de veneno, se ele não tiver a comprovação de que ele teve exposição, ele vai ser aposentado não por acidente de trabalho, mas por doença comum e vai receber só 60% do valor que ele teria direito. Então, isso vai impactar em toda a vida da pessoa. Eu acredito que nós temos essa possibilidade hoje de ter um sistema mais humano, sabe, que respeite a saúde das pessoas. Nós temos muita terra, nós temos muita riqueza, e eu não vejo como uma atitude inteligente hoje. Por exemplo, eu não consigo entender onde que o eucalipto entra na qualidade de vida do povo do sul-mato-grossense. Só uma indústria de eucalipto aqui, chamada Eldorado, ela consumiu de água, o ano passado, o equivalente ao que toda a população de Mato Grosso do Sul consumiu na Sanesul, né? Então, que neutralização de carbono é essa? Só porque vai ter a floresta verde de eucalipto, isso é positivo? Não, isso não é positivo. Eu poderia ter plantado outras coisas, né? De forma a também neutralizar carbono e que fosse realmente produtivo no sentido de preservar as nascentes, de produzir alimentos, de gerar equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, de promover saúde,
né? Então, hoje, esse mundo da monocultura, esse mundo do latifúndio, está comprovadamente, eu não vejo ele como um sistema inteligente produtivo. Ele é bom para poucos, que são realmente os donos das indústrias, que usufruem dessas commodities, e os donos das empresas, né? Os latifundiários e os donos das empresas. Para a população, isso não tem trazido realmente distribuição de renda e riqueza e saúde para as pessoas. Eu agradeço muito a essa oportunidade, gostei muito de dialogar com vocês, eu estou sempre à disposição para esse tipo de participação. Agradeço imensamente, muito obrigado. Obrigado, doutor Ronaldo, pela contribuição, por compartilhar os seus conhecimentos técnicos com esse webinário. Na sequência, nós vamos ouvir a Grace e deixamos sobre o acidente rural, né, Grace? Uhum. Então, vamos lá. Nós temos, né, o Smart Lab, que é um observatório do Ministério do Trabalho. Ele é acessível para qualquer pessoa entrar e fazer as suas verificações. Nós temos lá que, no ambiente rural, ainda o maior número de acidentes é com máquinas e equipamentos. Então, nós temos lesões, a grande incidência em mãos. Então, em termos de acidentes, a maior parte é essa. Depois, nós temos lesões por quedas, nós temos também, sim, ligado a agentes químicos, nós temos ligados a agentes biológicos, que é, por exemplo, exposição a cobras, né, e outros animais peçonhentos, grandes. E nós temos também agora uma questão que vem vindo, a questão da saúde mental, que vem aí transformando o cenário da medicina do trabalho, que é algo que a partir de maio, né, nós já teremos que abordar nos nossos programas de gerenciamento de riscos, a questão, né, que relaciona os CIDs, né, principalmente F, da saúde mental relacionada ao trabalho. Mas, como uma profissional da prevenção, doutora Ela, eu acho que nós não deveríamos ter o adicional de insalubridade, porque nós estamos pagando, bonificando o trabalhador por ele estar adoecendo, né? Ele está submetido a condições de adoecimento. Mas, infelizmente, muitos trabalhadores me pedem, por favor, coloque o adicional de insalubridade, porque é uma oportunidade de aumentar o salário para ele. Então, é uma condição econômica, é uma questão social que, infelizmente, repercute na segurança do trabalho. Porque, muitas vezes, eles falam, não precisa, não é dessa forma, mas eles preferem ainda receber o adicional de insalubridade, que é pequeno, mas que ajuda ele no seu dia a dia. Então, nós temos isso, e eu acho, sim, que quiçá nós fôssemos um país onde há muito mais profissionais para melhoria de processo, profissionais que vão estar aí colocando processos, principalmente para atender a Agenda 2030, né? Programas, né, de uma engenharia voltada a processos sustentáveis, que dignifica o trabalhador, que dá equidade a homens e mulheres, que seja reconhecido, né, todas essas questões ambientais, sociais e também que voltada à segurança, né, tanto social do trabalhador e também as questões ecológicas. Então, o que a gente precisa é realmente, né, adotarmos as medidas que já existem ali, né, mas realmente serem cobradas, realmente elas serem colocadas em práticas. E hoje, a NR1 é o Programa de Gerenciamento dos Riscos para Empreendimentos Urbanos. E a NR31 é o Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural ou empresas que ficam no meio rural, o agronegócio. E nós não temos mais o antigo PPRA. Hoje não existe. Hoje é PGR, né, e GRO, que é o Gerenciamento dos Riscos. Então, nós temos os dois tipos, NR1, NR31. E, claro, e as demais. E nós temos, sim, ainda muito defasada a questão da NR15, mas na prevenção nós utilizamos outras normas internacionais,
tá? Americana e europeia, para que a gente tenha índices realmente mais atualizados. Então, os parâmetros, hoje a gente usa da ACGIH para agentes químicos, para a gente conhecer realmente quais são os efeitos sobre a saúde, qual é o principal órgão atingido, se essa exposição ela é crônica, se ela é aguda, né? Então, hoje nós temos já muito conhecimento técnico, nós precisamos talvez de reformulações, e eu insisto, parte já da questão socioeconômica, para que a segurança do trabalho venha realmente a ser eficiente. E é isso, acho que essa oportunidade é muito boa para que a gente traga, né, a realidade, uma visão, né, multidisciplinar, juntando conhecimento, juntando abordagens, porque nada é mais correto do que o lado do outro, né? Porque a gente precisa ter muita empatia para analisar o que está acontecendo, de todos os lados, porque ninguém vive sozinho. Para existir algo para o trabalhador, tem que existir uma empresa do outro lado. E a gente precisa, sim, do poder judiciário estabelecendo regras, mas que não seja um poder que, infelizmente, seja procurado para realização de punições, né? Ou de você fazer recompensas a perdas, mas que seja algo muito maior do que isso, né? O lado preventivo deve ser o primeiro. Excelente, Grace, excelente. Doutora, eu vou para o encerramento, você quer falar algo? Fica à vontade. Não, pode ir para o encerramento, Walter, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Então, o diálogo, o nosso debate estava tão bom que a hora passa muito rápido, né? Mas é uma pauta muito importante que, com certeza, nós vamos construir outros debates para que, dentro da fala do encerramento, esse webinar é um espaço de aprendizado e troca de ideias. Tenho certeza que nós sairemos daqui hoje com propostas concretas. Vamos aproveitar esta oportunidade para construir junto e caminhar junto para um modelo agrícola que seja, ao mesmo tempo, produtivo, seguro e sustentável. Obrigado. Deus abençoe a todos e a todas. Eu queria aproveitar que está todo mundo reunido, não sei se já encerrou a gravação, mas agradecer muito a participação, a Gleice, que abraçou a ideia, o Dr. Walter também, que abraçou essa ideia, o Jason, que aceitou o convite, o Dr. Ronaldo. Foi uma pauta muito interessante, viu? Todas as exposições só agregaram mais conhecimento em mim. Eu agradeço muito, muito, assim, o fato de todos vocês terem aceitado o convite. Muito obrigado. Fiquei muito feliz em poder participar. Obrigada, gente. Que venham outros. Sim. Muito obrigada, viu? Obrigado. Eu quero agradecer a doutora Ela, que o grande desafio, mas nós vamos vencer aí, doutora. Obrigado. Gente, eu vou sair então, mas muito obrigada, viu? A gente continua se falando. Tá bom. Um abraço. Obrigado, pessoal.